Você sabe como funcionam os eclipses solares e lunares? Sabe como é que a Lua às vezes fica avermelhada? Nesse vídeo você vai descobrir tudo isso e muito mais. Oi gente, meu nome é Lívia, eu estudo Física e junto com o Colégio Barão nós vamos falar sobre os eclipses. Muito antigamente, antes de descobrirmos como funcionavam os eclipses solares e lunares, muitos povos criavam lendas e mitos que explicassem esses fenômenos. Por exemplo, os Kuikuro tinham uma expressão para chamar o eclipse lunar que significava assassínio da lua. Essa associação entre eclipses e agressão era muito comum entre outros povos também. No século XX, ainda costumavam dizer, por tradição, que o eclipse era o resultado do ataque de um lobo celeste contra o Sol ou a Lua. E até hoje é comum chamar de lua de sangue quando a lua fica avermelhada no céu. Mas eu vou explicar melhor todos esses fenômenos aqui. Os eclipses solares ocorrem quando a Lua se posiciona entre o planeta Terra e o Sol, formando assim uma sombra que passa por uma faixa na superfície do planeta. Quando você está dentro dessa sombra total, a umbra, parece que está de noite, mas também existe uma sombra parcial, a penumbra. Dá uma olhada em como isso acontece. Bom, sabemos que saem do Sol raios de luz em todas as direções, mas para entender a penumbra, precisamos prestar atenção em só dois, os que saem dos polos e tangenciam a Lua. Como podemos ver, nas partes de penumbra, somente parte da luz do Sol é tampada pela Lua. Então, por isso, a sombra não é total. A visão que temos da Terra nesse ponto é assim. Temos três tipos de eclipses solares. O primeiro, o total, quando toda a luz do Sol é ocultada pela Lua. O segundo é o parcial, quando apenas parte da luminosidade solar é ocultada pela Lua, ou seja, é o que acontece na parte da penumbra. E o terceiro tipo é o anular ou anelar. Quando a Lua não está perto o suficiente da Terra, então seu tamanho aparente não é o suficiente para cobrir todo o Sol, formando um anel em volta da Lua. Se você ficou interessado nesse tipo de fenômeno e quer poder presenciar um eclipse solar, então você precisa saber que, apesar deles acontecerem entre 2 e 4 vezes por ano, ele só pode ser observado em uma região muito pequena da superfície da Terra, e como a maior parte da superfície terrestre é coberta por água, a maioria dos eclipses só são visíveis no oceano. O outro tipo de eclipse que temos é o eclipse lunar. Os eclipses lunares ocorrem quando a sombra da Terra encobre a Lua cheia durante um curto período de tempo. Para isso acontecer, novamente, é preciso que o Sol, a Lua e a Terra se alinhem. Dessa vez, a Terra tem que ficar entre o Sol e a Lua. Os tipos de eclipses lunares são três também. O primeiro é o total, que ocorre quando toda a Lua é encoberta pela sombra da Terra, quando a Lua está completamente posicionada na região de umbra. O segundo é o parcial, que é quando apenas uma parte da Lua é encoberta pela sombra que a Terra faz nela. E o terceiro é o penumbral, quando a Lua é encoberta pela sombra da Terra, mas com uma sombra um pouco mais fraca, na faixa da penumbra. Os eclipses totais das superluas causam as famosas luas de sangue. A superlua ocorre em lua cheia no ponto mais próximo da Terra, o perigeu. A Lua fica com cor avermelhada porque ela passa pela região do céu onde a luz do Sol de menor frequência, a vermelha, foi difratada pela atmosfera da Terra, como com um prisma, e foi refletida na superfície da Lua. Os eclipses lunares são bem mais comuns, porque eles ocorrem de 2 a 5 vezes por ano e podem ser observados por todos que estiverem na região do planeta que está de noite e tiver uma visão clara da Lua. Lembre-se que, se tiverem a oportunidade de presenciar um eclipse solar, nunca devemos fazer observações solares a olho nu, sem a proteção de filtros. Para mais informações, as referências utilizadas nesse vídeo vão estar na descrição. Obrigada por assistir, se vocês gostaram do vídeo dá um like, compartilhe o vídeo com um amigo e se inscreva no canal clicando no sininho de notificação. Tchau gente, até a próxima!